hoje um acirramento sem precedente das opiniões, seja quais forem as matizes que colorem o debate. A discordância virou sinônimo de inimizade. A situação chegou a tal ponto que as ameaças à vida dos outros chegou a quem jamais se esperava cometesse um ato translocado deste jaez. Falo da entrevista do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Este declarou que adentrou na sede da STF com uma arma. Sim, com uma arma. E com a clara intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. Segundo seu relato, seus dedos tremeram ao encostar no gatilho. Diz ele que uma força superior travou os seus dedos. É uma história estarrecedora. Ele pratica ainda tiro ao alvo. A motivação se deu numa suposta história de envolvimento da filha do procurador como advogada da empreiteira OAS e que essa notícia, falsa, segundo ele, foi divulgada pelo ministro com clara intenção de atingir a sua família e a sua filha. Pois, ainda segundo declaração do procurador, ela nunca foi advogada da citada empresa. Não importa a motivação que levou a esta atitude, mas Janot ultrapassou todas as esferas do bom senso e do decoro do cargo que ocupou. A tentativa de matar um ministro é de uma gravidade que extrapola as raias da sanidade. A história por ele contada, que envolve a sua filha, é mentirosa até o último talo. A imprensa, em quase sua totalidade, trouxe a petição e outros documentos que comprovam que a mesma era, sim, no caso da sua filha, advogada da empreiteira OAS, num processo no CAD, junto ao Ministério da Justiça. Então, a motivação da sua atitude maluca e homicida não se sustenta diante de tais fatos tão veementes. Analisando a história, a tentativa de homicídio engendrada por ex-procurador, somente demonstra as concepções erradas que o Brasil tomou e, acreditem, ainda tomam. A escolha de Janot foi através da famigerada lista tríplice, promovida a procuradores numa eleição entre eles. A lista, esta, diga-se de passagem, sem amparo legal. Escolhido por Dilma Rousseff, o antecessor de Raquel Dodge já era conhecido pelas hostes jurídicas de mentes mais claras, de suas parcas consistências de conhecimento jurídico. Já era famosa a qualidade ruim de suas peças, seja do ponto de vista do português, seja do ponto de vista do direito. E não é somente eu que digo isto, mas uma penca de juristas Brasil afora. Pasmem, amigos, o Janot era quem articulava as operações da Lava Jato, dando suporte às ilegalidades cometidas pela República de Curitiba. A fala do ex-procurador não significa tão somente atingir pura e simplesmente um ministro com um tiro, mas todo o judiciário. O seu desequilíbrio pode contaminar todos os atos que praticou quando ocupava cargo tão importante. Sim, isto é possível, mas devemos aguardar o papel das instituições sobre o caso. Vendo a atitude criminosa do procurador, o ministro Toffoli encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes, que é relator do inquérito de investigações contra o STF, em especial fake news, ameaças e infrações, a possibilidade de encaminhar medidas legais contra o indigitado. Pois bem, de logo, o ministro determinou a busca e apreensão nos 2 endereços do Rodrigo Janot. A decisão acertadíssima, diga de passagem, ainda determinou que o mesmo fosse cassado o direito de portar arma de fogo. Segundo o despacho de Moraes, afirma, em tese, que houve indícios dos seguintes delitos: 286 do Código Penal, que é o incitamento ao crime, o artigo 14, inciso 2º também do Código Penal, e os artigos 18, 22, 23, 26 e 27 da Lei 7.170 de crimes contra a segurança nacional. Como as coisas aqui no Brasil são meio atrapalhadas, a Associação Nacional dos Procuradores da República divulgou uma nota risível, alegando que a falta, entre aspas, de contemporaneidade ao fato de se realizar a busca e apreensão contra o aposentado procurador. Ou seja, os danados usam os mesmos argumentos que tanto combatiam quando eram usados pelas pessoas presas através de suas ações, e não eram acatadas pela República de Curitiba. Durmam com um barulho desse. A entrevista dada por Janot não se resume a esta confissão de caráter quase homicida. Disse outras mentiras, entre elas o de ser chamado para ser vice-presidente na chapa do então candidato Aécio Neves à República. De logo foi desmentido pelo atual deputado. Mas, analisando o caso de forma mais profunda, ficamos a observar que tipo de gente está a ocupar os cargos mais altos do país. Óbvio que ninguém em sã consciência iria prever que uma das mais altas autoridades do país tenha tentado o que ele disse, ou seja, matar alguém. Mas a qualidade profissional dessas pessoas que ocupam tais postos de relevância na República. Vemos a todos os dias uma gente despreparada e sem o mínimo de decoro em suas atitudes que detratam o cargo e suas funções
pelos mais diversos motivos. O tiro que não deu ao ex-procurador acertou em cheio nas nossas consciências e nos faz pensar em que autoridades queremos para comandar o Brasil. Não digo com o espírito de tentar matar as autoridades, mas aquele que se pensa que deve ser probo e com capacidade técnica, casos raros hoje em dia em nossa República. Então a tentativa de homicídio do procurador não ocorreu, segundo ele, tremeu. O que motivou ele foi a notícia de que a filha dele era advogada da OAS, num processo no CAD, e ele, na condição de procurador da República, não poderia atuar nos inquéritos em que a OAS era sob investigação. Ele estava impedido de atuar em razão da filha dele. Ele disse que essa história é uma mentira, mas o colunista Reinaldo Azevedo expôs essa mentira abaixo. Divulgou o contrato, a petição e a procuração assinada pela filha. Então, todos os processos que haviam na OAS, nas mãos do Janot, ele deveria se dar por impedido. Mas aí ele disse que foi o Gilmar que divulgou, não se davam bem. E, como eu disse, no meio jurídico ele já era conhecido de que ele era ruim de português e ruim de argumentação jurídica. Então, amigos, um bom dia a todos e até a próxima quarta-feira. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Oferecimento Fama Móveis, uma loja especialista em móveis. E tem pra você os melhores serviços de atendimento, entrega e montagem rápidas, tudo em até 12 vezes no cartão ou em 1 e mais 10 no crediário próprio. FAT, Faculdade Anísio Teixeira, uma das melhores instituições de ensino da Bahia, graduação e pós-graduação. FAT, rumo a novas conquistas. Acesse fat.edu.br e tenha mais informações.